Fala pessoal, vamos aqui agora mais uma vez falar sobre mais um tema voltado para a área industrial, para a área da qualidade. E esse tema que eu vou passar para vocês aqui, ele é um tema importantíssimo porque ele faz parte aí da resolução de problemas de qualidade. Nós vamos falar sobre investigação de causa raiz. Causa raiz é o motivo pelo qual acontecem os problemas. Então, ao invés de a gente tratar sintomas, nós devemos tratar as causas, nós devemos investigar as causas dos problemas e assim a gente tem uma tratativa mais profunda, onde tem realmente a raiz de todos os problemas, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para nos ajudar nesse vídeo e você tirar o maior proveito. É um vídeo rápido, é um vídeo curto, mas com algumas noções para você entender o que é investigação de causa raiz, ok? Então vamos lá. Investigação de causa raiz, identificando e resolvendo problemas, né? Então esse aqui é o nosso título agora, né? O que é investigação de causa raiz, pessoal? A investigação de causa raiz é um processo sistemático para identificar a origem de um problema. Em vez de tratar apenas os sintomas, buscamos entender a causa fundamental para evitar que o problema se repita. Imagina o seguinte, quando a gente fala em causa raiz, você tem uma imagem aqui de uma árvore, né? Parece uma macieira, e você tem aqui a raiz dela, tá vendo? O que acontece? Qual que é a ideia de causa raiz? É você buscar na origem, na causa do problema, e não tratar alguns sintomas. Quando eu falo de causa raiz, imagina que quem tem filho ou quem tem uma criança em casa e essa criança já teve febre, vou usar essa analogia, essa criança ela tá com febre, tá com 39, 40 graus, você aplica lá um remédio para baixar a febre. Nesse momento você não está tratando a causa raiz, você está fazendo uma ação de contenção para evitar que essa febre agrave para uma convulsão, para algo pior, enquanto você ainda consegue correr para um hospital, correr para avaliar qual que é o diagnóstico, né? O que está causando essa febre? A febre ela é um sintoma, ela é um problema, ela está mostrando que existe um problema, ok? Porém, ela não é a causa, ela é reflexo da causa, alguma coisa que está errado com o organismo da criança, alguma coisa que está errado com o organismo da pessoa, e está fazendo com que a pessoa tenha esse sintoma de febre. A mesma coisa acontece quando temos um problema de qualidade na indústria e nós não percebemos, nós percebemos na verdade apenas o sintoma, nós vemos os efeitos, nós vemos os modos de falha que são os defeitos, né? Mas nós ainda não sabemos quais são as causas, por que aconteceu aquele problema, por que aquele problema aconteceu na linha de produção, por que aquele problema aconteceu na estampagem, na injeção plástica, na usinagem, sei lá, qualquer que seja o processo de operação, ok? E qual que é a importância da gente saber a causa raiz? Identificar a causa raiz é crucial para melhorar a eficiência e reduzir custos, aumentar a satisfação do cliente. Isso ajuda a prevenir problemas futuros e implementar soluções duradouras. Se eu não conseguir identificar a causa raiz de fato, significa que eu estou tratando algo superficial. E toda vez que eu trato algum problema de forma superficial, eu não vou estar fazendo o diagnóstico correto e não vou conseguir cortar. Quando a gente fala cortar pela raiz, isso dá a sensação de que aquele problema ainda está enraizado e ele vai brotar de novo, ou seja, ele vai acontecer de novo porque eu não fui ali no núcleo, no começo do problema, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Existem algumas ferramentas que nós podemos aplicar e essas ferramentas, quando bem aplicadas e nós tratarmos isso como investigar a causa raiz e tratar ali a origem do problema, nós temos mais sucesso. Não só tratar a origem, como fazer algumas tarefas de manutenção daquilo que foi encontrado na investigação, porque não adianta também eu resolver um problema, achar a causa raiz correta e depois não tratar os problemas de rotina de manutenção no processo para que aquele problema não volte, tá? Então vocês vão ver aqui algumas coisas falando sobre isso também. Dentre as principais ferramentas e técnicas para a investigação de causa raiz, existem duas que eu gosto muito, que é a análise do diagrama de Ishikawa e a análise pela ferramenta dos 5 porquês, tá? A técnica dos 5 porquês. Então o que ele fala aqui? Existem várias ferramentas para investigação de causa raiz, como o diagrama de Ishikawa, que ajuda a visualizar todas as possíveis causas de um problema, e a técnica dos 5 porquês, que envolve perguntar por quê
repetitivamente, né, repetidamente, até chegar à causa fundamental. Então perceba que aqui nessa espinha de peixe, ele tem um formato de espinha de peixe, você pode se aprofundar mais em nossos cursos aí de inspetor da qualidade, ou analista da qualidade, a gente vai a fundo sobre como utilizar essa técnica, qual o melhor jeito, a maneira correta de utilizar isso, e não de uma forma superficial, que muitas pessoas acham que sabem utilizar da melhor maneira, mas não aplicam isso na maneira correta e os problemas acabam se reincidindo. Então nós temos aqui o diagrama de Chicago, ele apresenta causas que podem ser originárias de uma categoria de método, que é o jeito que é fabricado o processo, que é o jeito, né? O método está muito relacionado com padronização, com procedimentos, com instruções de trabalho padronizado. Se eu estiver falando de uma comida, de alguma coisa que é um bolo, de um pão, de um prato, é uma receita, né? Se eu estiver falando de uma montagem de um móvel, seria ali um manual técnico de montagem e assim por diante. Tudo aquilo que é padronizado, eu tenho um jeito definido de fazer. Se eu não tenho um jeito definido de fazer, ou se esse jeito não é adequado, eu posso ter ali uma origem de um problema da qualidade pela falta de padronização ou pela falta de repetição naquele método correto, ou às vezes um método que está obsoleto, que não está atualizado, né? Um método que é ineficaz porque eu preciso mudar o método. Às vezes eu tenho lá uma metodologia que é definida, que as pessoas seguem, mas ainda não é adequada, eu preciso trabalhar com essas informações. Quando eu tenho um problema também originário por mão de obra, que é aqui meu segundo M, mão de obra está relacionado com algumas vertentes aí dentro dessa ideia. A falta de conhecimento, a pessoa não faz porque não sabe. A falta de habilidade, a pessoa não faz porque não consegue, não tem prática, não tem habilidade. A falta de atitude, a pessoa não faz porque ela não quer. E a falta de suficiência, que a pessoa não faz, o colaborador não faz aquele trabalho do jeito que deve ser feito, porque faltam mais pessoas. Aquela pessoa está sobrecarregada dentro de uma tarefa que uma pessoa não conseguiria fazer da melhor maneira possível. Então perceba, falta de conhecimento, eu adquiro treinamento através de cursos, através de livros, através de vídeos, então eu consigo saber o que eu vou fazer. Habilidade, muitas atividades dentro de fábrica não depende apenas de conhecimento teórico, mas depende também de conhecimento prático, de habilidade. Você vai soldar uma peça, você tem que ter habilidade com a solda. Você vai fazer algum trabalho que exige uma habilidade manual, não adianta você saber o que deve fazer, mas conseguir fazer com habilidade. Para isso você requer repetição. E todos esses problemas que podem ser gerados por falta de conhecimento, por falta de habilidade, por falta de atitude ou por falta de suficiência, podem gerar problemas de qualidade. Eu posso listar essas situações aqui. Outro M que tem aqui é material. Quando o causador do meu problema, do meu processo, do meu produto, do meu serviço é causado por algo que eu compro, uma peça comprada, uma matéria-prima que vem do meu fornecedor e eu trato isso como um material não conforme ou um material causador do problema, seja por uma deficiência no processo do meu fornecedor, seja uma deficiência na sistemática do meu plano de recebimento, do meu trabalho de recebimento, do meu desenvolvimento dos fornecedores, que deve ser um processo levado muito a sério. Outra coisa que eu também tenho é a medida. O que é a medida? Será que o sistema de medição que eu uso está adequado para detectar os problemas de qualidade que eu tenho no meu processo? Será que os instrumentos são adequados? Será que a capacidade do instrumento é adequada? Será que a resolução do instrumento é adequada? Será que esse instrumento está calibrado e dentro da validade de calibração? Será que os meus operadores que utilizam esses instrumentos, os meus inspetores, têm treinamento, conhecimento e têm ali exames de acuidade, seja visual ou de testes, para saber se eles estão calibrados também para fazer as medições? Tudo isso eu tenho que considerar e pode ser uma das causas do meu problema de qualidade. Outra situação é o meio ambiente. Aqui, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala do ambiente de trabalho, seja do posto de trabalho, seja de um escritório, seja da organização do ambiente, do clima do ambiente. O que pode estar causando esse problema? O ambiente é muito escuro, o ambiente é muito claro, o ambiente é muito quente, o ambiente é muito úmido, o ambiente é muito desorganizado, o layout não está claro, falta identificação. Então, estou tratando do meio ambiente, que podem ter problemas que podem ter ali alguns desvios que causam aí os problemas de qualidade. E também eu posso ter problemas de máquina. Uma máquina que está exaurida, uma máquina que está com a manutenção preventiva atrasada, uma máquina que não tem ali os seus componentes, os seus sistemas trabalhando da melhor maneira possível, podem também impactar num problema da qualidade.
Pegando todos esses ganchos aqui e destrinchando, alimentando todas as potenciais causas, eu posso pegar uma dessas causas e trabalhar com os 5 porquês, que é perguntar por que acontece isso, por que aconteceu esse problema. Por exemplo, eu tive lá um problema de cordão de solda menor especificado. E esse cordão de solda menor especificado, ele aconteceu porque o robô parou de soldar ali no meio do processo. Por que ele parou de soldar? Ah, porque um fusível queimou. Ah, e basta eu trocar o fusível? Não, tem que entender por que esse fusível queimou. Porque se eu trocar o fusível apenas, ele vai continuar acontecendo problemas. Então eu tenho que perguntar isso novamente. Por que queimou? Ah, porque teve uma sobrecarga no circuito elétrico. Por que deva sobrecargar? Porque o rolamento desgastou. E aí você vai fazendo um monte de perguntas para entender onde que está a causa. E é importante que você tenha sempre alguém do processo, alguém da manutenção, alguém da engenharia que seja especialista naquele processo para te ajudar a trazer as partes técnicas. Você, como cara da qualidade, muitas vezes você é um generalista, né, que vai estar cuidando aí de vários assuntos ao mesmo tempo. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar as habilidades desse pessoal que é mais técnico, mais especialista, para te ajudar a extrair as melhores respostas, tá? Quais são os 5 passos para realizar a investigação? Então, olha só, primeiro, defina claramente o problema. O que é o problema? Provavelmente, quando você tem um problema, você tem ali alguém que já trouxe esse problema para você, seja o cliente ou seja um inspetor interno, e você já descreveu de fato o que é esse problema, o que é a reclamação, quantas peças foram detectadas, onde ocorreu, qual que é a rastreabilidade, para quê? Para eu entender e ter mais informações sobre isso. Reúna os dados e as informações relevantes, ok? Utilize a ferramenta do diagrama de Chikawa ou os 5 porquês, ou seja, utilizando essas ferramentas, eu quero conhecer como que faz mais isso. Nós vamos depois gravar um vídeo falando só de diagrama de Chikawa, falando só de como utilizar o diagrama de Chikawa, mas também eu recomendo que você faça aí nosso curso de analista da qualidade na Exata, que vai te ajudar muito a entender no detalhe todas essas ferramentas. Identificar a causa raiz. Depois que eu identifiquei a causa raiz, eu preciso fazer a implementação das ações corretivas. Descobri que a causa raiz era o entupimento de um filtro que acontecia de resíduos que juntavam nessa máquina. Eu tenho que colocar a causa raiz, implementar, por exemplo, um plano de manutenção de trocas dos filtros, implementar uma barreira para reduzir ali o acúmulo de resíduos. Não sei, você vai ver de acordo com o seu problema, mas você achou a causa raiz, você tem que colocar um plano de ação corretiva para reduzir ou minimizar ou evitar ou até erradicar essa causa raiz, ok? Um exemplo prático, olha só. Suponha que uma linha de produção esteja enfrentando atrasos frequentes. Usando a técnica dos 5 porquês, descobrimos que a causa raiz é a falta de manutenção preventiva nas máquinas. A solução é implementar um cronograma de manutenção regular. É lógico que geralmente quando acontece um problema, dificilmente será uma causa apenas. Tem alguns problemas que são uma causa, mas tem muitos problemas de qualidade que eles sempre vêm com algumas causas. A causa principal e as causas colaborativas aí, que elas colaboram para que aquele problema aconteça. E é bom você olhar sempre com um olhar sistêmico para que você consiga englobar todas as possíveis causas, para que a gente consiga eliminar todas as potenciais. Pode ser que naquele momento tenha sido uma causa A, mas eu tenho potencial de acontecer causas B, C e D, eu já tenho que tomar ação para todas elas, porque às vezes eu tomo ação para a causa A, eu erradico a causa A, só que eu tenho vulnerabilidade para as outras 3 causas. E aí pode acontecer esse problema novamente, eu posso ter uma reclamação de cliente porque eu não coloquei abrangência em todo o processo de correção do problema. Então, qual que é a conclusão desse vídeo, pessoal? A investigação da causa raiz é uma ferramenta poderosa para resolver problemas de forma eficaz e duradoura. Esperamos que essas dicas ajudem você a aplicar essa técnica na sua empresa e obrigado por assistir, tá? Então, se você quiser aí, entender mais sobre isso, faça nosso curso de inspetor da qualidade, faça o nosso curso de analista da qualidade. Todos esses cursos nós vamos falar sobre o diagrama de Chikawa, os 5 porquês no detalhe, tá? E olha só, se você quiser transformar sua carreira, entre em contato por esses números de WhatsApp e já pergunte sobre mais informações dos cursos que nós temos na Exata, tá joia? Isso aqui vai ser muito importante para você. Espero que esse vídeo seja absorvido aí por você, tenha feito bom proveito, tá? E estaremos colocando mais vídeos aqui no nosso canal da Exata. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau.